Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana Chimiochioka e hoje eu vim fazer o meu terceiro vídeo para o canal. E nesse vídeo eu decidi falar um pouquinho sobre Olimpíadas Científicas, também conhecidas como Olimpíadas do Conhecimento. E para isso, eu primeiro vou apresentar elas para vocês, falar o que elas são, a importância delas, e depois eu vou falar sobre o meu histórico nessas Olimpíadas, como é que eu participei, o que eu fiz para conseguir algumas medalhas, e também com relação aos resultados que elas trouxeram para mim. E isso inclui tanto aprovações em universidades, quanto experiências mesmo que eu acabei ganhando e como tudo isso influenciou para eu acabar escolhendo a minha graduação em matemática no ano de 2025. Iniciando com as Olimpíadas Científicas em si, elas são projetos realizados principalmente pelo governo, que são várias provas e distribuídas pelo Brasil, cujo objetivo é identificar jovens talentos, segundo o próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Além disso, ela tem o objetivo de incentivar e divulgar a cultura científica pelo país. Isso inclui tanto ciências humanas, exatas e biológicas. Algumas das Olimpíadas mais conhecidas são a OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a OBI, Olimpíada Brasileira de Informática, a OPB, Olimpíada Brasileira de Biologia, a ONC, Olimpíada Nacional de Ciências, a OBF, Olimpíada Brasileira de Física, a OBFEP, Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas, a OBM, Olimpíada Brasileira de Matemática, e a OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, dentre tantas outras Olimpíadas. Essas Olimpíadas, elas são muito importantes justamente porque não só identificam jovens talentos, como criam pessoas interessadas pela matemática. E eu digo isso por mim mesma. Eu antes sabia que eu gostava de matemática, das áreas das exatas, mas eu não sabia exatamente o quão grande tudo isso era. Porque o jeito que as disciplinas são ensinadas no ensino básico, no ensino regular, são, de certa forma, um decoreba, por exemplo. Na matemática, a gente tem que aprender fórmulas, tem que aprender a tabuada, e claro que são coisas totalmente importantes. Mas quando a gente entra nesse mundo das Olimpíadas, a gente tem outra visão. E eu acredito que, principalmente, as pessoas que gostam e que realizam essas Olimpíadas entendem o que é exatamente isso. A OBMEP, por exemplo, foi a minha principal Olimpíada e a minha Olimpíada favorita, de certa forma, porque foi ela que me mostrou um outro lado da matemática, que é uma matemática mais demonstrativa, uma matemática que resolve problemas e não simplesmente são fórmulas que você decora e coloca lá na folha. Então eu acredito que a importância das Olimpíadas é justamente isso, é mostrar o outro lado das disciplinas e das áreas que são estudadas e mostrar como elas são interessantes de verdade para os alunos. Começando com toda a trajetória, a OBMEP, ela foi a minha primeira Olimpíada e, para quem não sabe, o nome dela é Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, mas, porém, contudo, todavia, em 2017 ela começou a abrir também para as escolas particulares, desde que elas pagassem uma taxa. Então foi assim que em 2018, quando eu entrei no sexto ano, eu participei da OBMEP pela primeira vez. Eu passei para a segunda fase, porque a primeira fase é uma etapa escolar, digamos assim, né? Então 55% na verdade das pessoas que fazem a primeira fase passam, né, da escola. E eu consegui passar para a segunda fase, no entanto não ganhei nada, porque no sexto ano eu tava bem assim, ó, de matemática. Então, no sétimo ano, eu comecei a fazer novamente, eu passei para a segunda fase e dessa vez eu fiquei muito contente porque eu ganhei uma medalha de bronze. Então, no ano de 2019, no sétimo ano, eu ganhei uma medalha de bronze que tá bem aqui comigo. Foi a minha primeira medalha, eu fiquei muito feliz, apesar dessa premiação ocorrer bem tarde, assim, a gente recebeu só quando eu tava no nono ano, eu acho, ainda mais por causa da pandemia. E essa aqui foi a minha medalha. Eu vou até colocar ela aqui. Minha primeira medalha. Depois dessa medalha, em 2019, a gente foi para 2020, no oitavo ano. Eu não consegui participar da OBMEP justamente porque no ano de 2020 não teve uma edição da OBMEP por conta da pandemia. Então eu participei ao invés disso da OBA e da ONC. E a OBA e a ONC eu consegui uma medalha. Peraí, deixa eu trazer aqui. A ONC também aqui. Foi, na verdade, menção honrosa. Então, eu só tenho o certificado aqui, menção honrosa. Eu vou até virar esses vídeos depois, porque tá aparecendo espelhado aqui. Então, aqui, menção honrosa. Depois, eu também ganhei uma medalha de ouro na OBA. Fiquei muito feliz aqui, medalha de ouro. E também, no oitavo ano, pelo visto, eu ganhei essa medalha de prata da IFOMAT.
A IFOMAT, pra quem não sabe, é feita pelos IFES, né? E antes ela era aberta pro público geral, então dava pra fazer online. E eu acho que eles fecharam, agora eles só fazem entre os IFES mesmo no presencial lá do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Mas enfim, eu ganhei medalha de prata na edição online, só que eu não tenho certificado, então eu acabo que nem falo que eu ganhei porque eu não tenho certificado, né? Mas a gente coloca mesmo assim. Tanto é que ela tá até... Eu fiz até um remendo aqui nela, porque ela começou a descolar. É de velcro, né? Mas enfim... Daí depois, no ano de 2021, no ano, eu voltei a fazer o BMAP e eu ganhei medalha de prata. Que, pra quem não sabe, medalha de prata foi a minha maior conquista, peraí. Medalha de prata. Tá muito bagunçado aqui atrás. Mas, aqui, medalha de prata da UBMAP. Eu felizmente ganhei ela. E tá aqui o meu certificado de medalha de prata. No entanto, por incrível que pareça, no meu estado não teve ninguém que tirou medalha de ouro na UBMAP nesse ano. E como a minha nota foi uma das mais altas do estado, eles decidiram que eu ia ir como representante, porque não tem como um estado ficar sem nenhum representante para ir para a cerimônia nacional de premiação, que ocorre lá no Rio de Janeiro, que no entanto, nesse caso, acabou ocorrendo em 2022 lá em Florianópolis. Eu acho que foi porque, como não teve a premiação de 2019, eu acho, acabou que eles fizeram as duas premiações juntas e acabou que deu nisso. Então, eu acabei que fui para a cerimônia nacional de premiação e acabei ganhando essa medalha de ouro, que eu não tenho certificado justamente porque eu não ganhei medalha de ouro. Eu ganhei medalha de prata, só que eu acabei indo para a cerimônia nacional de premiação. E eu acredito que essa ida para essa cerimônia, eu vou até dar um parênteses aqui para um pouquinho com a trajetória, foi um dos principais divisores de água para mim. Quando eu fui lá e descobri que tinha várias pessoas que também gostavam de matemática, conheci muita gente, foi um start, assim, e foi uma das coisas que me influenciaram justamente a querer cursar matemática, pra quem não sabe. Então tá aqui a minha, eu vou colocar, não é minha, mas eu fui pra cerimônia, então eu ganhei. Além disso, no ano de 2021, ainda no 9º ano, eu ganhei outras medalhas aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui rapidinho. Aqui, eu ganhei menção honrosa no Campeonato Ninja. Não é uma Olimpíada colocada pelo governo, no entanto, ela é organizada pelo Medalhei. Pra quem não conhece, era uma organização muito conhecida antigamente, principalmente nos tempos da pandemia. Eles ajudavam muitos estudantes a estudar, disponibilizavam alguns materiais, eu acompanhava eles, então eu fiz a Olimpíada deles, que é o Campeonato Ninja, ganhei menção honrosa pelo menos. Também ganhei em 2021, no ano, Canguru de Matemática. Pra quem não conhece, é uma Olimpíada internacional, só que é feita entre os brasileiros, entre o pessoal de cada país, né? Mas acaba sendo uma competição internacional de certa forma, e ela é paga tanto para a escola pública quanto para a escola privada. Então acaba que a maioria das pessoas que participam são de escola pública, de escola privada. Então meio que não consideram muito isso para a universidade, por exemplo. Mas eu acho muito legal a Olimpíada deles, são 30 questões, é bem legalzinha de fazer. Tá aqui a minha medalha de 2021. Aqui também eu participei, cadê? Da ONC, tá aqui, medalha de bronze da ONC, porque da última vez, no ano de 2020, eu acho que tinha sido, né, 2020 eu tinha ganhado menção honrosa, daí eu evoluí e ganhei uma medalha de ouro, de ouro não, nunca ganhei medalha de ouro na ONC, uma medalha de bronze, tá aqui. Também ganhei uma medalha de ouro na OBA de novo. Na OBA foi decadência, mas no início eu tava ganhando de ouro, então aqui medalha de ouro na OBA. E também participei do concurso de cartas. Aqui é o 50º concurso de redação de cartas, que eu acho que é só para ensino fundamental e para algumas pessoas participarem. Eu participei e passei só na etapa escolar, então esse certificado na verdade é da escola que me deu, não fui eu. Mas eles me deram esse certificado, eu fiquei muito feliz também, porque pelo menos na etapa escolar eu passei, né? E também, por último, a IFOMAT novamente, que eu participei e ganhei medalha de bronze no 9º ano. Eu tenho o certificado desse aqui, só que ele é online, então eu acho que eu vou deixar bem aqui, mais ou menos. E, assim, eu não sei, porque eu tentei testar a validade deles que tem no certificado, né, com o link, eu acho que deve ter mais ou menos aqui o link,
Mas eu não consegui, então não sei, mas eu acho que eu ganhei. Porque quando eu fui ver na lista, eu vi que tava lá, então... Deixa eu até colocar aqui, eu coloquei no lado, não sei porquê. Aqui, pronto. Infomate. Agora, no ano de 2022, no primeiro ano do ensino médio, eu não ganhei tantas coisas. Principalmente porque no ano de 2021... Pera, não é esse. Não, 2022, desculpa. 2022, no primeiro ano, a minha escola não participou da UBMEP justamente porque eles esqueceram de pagar o boleto lá que tinha que pagar porque é escola particular, né? Eles esqueceram de pagar, então acabou que eu não participei. Eu fiquei muito triste justamente porque era o primeiro ano do ensino médio. Geralmente as universidades, elas usam principalmente as medalhas do ensino médio. Então acabou que eu não usei a UBMEP, que é uma das Olimpíadas... Não, se não a Olimpíada mais reconhecida no Brasil, né? Então acabei não participando justamente porque a escola não se inscreveu. Fiquei muito triste, mas não tinha o que fazer, né? Então... Agora, a gente participou, felizmente, da OBA. Eu ganhei medalha de bronze, por isso que eu falei que foi uma decadência. Eu tinha ganhado medalha de ouro nas duas edições seguidas, mas acabei ganhando medalha de bronze. Não que esteja reclamando, tá? Porque eu também tô muito satisfeita com elas. Medalha de bronze. Eu também ganhei medalha de prata, então foi uma evolução na ONC. Medalha de prata aqui. Acho que é essa daqui, ó. Medalha de prata bem aqui. Também ganhei medalha de ouro na Canguru Matemática, né? Aqui, Canguru. Pra quem quiser ver. 2022, primeiro ano. Vou colocar aqui. E também passei novamente, na verdade eu falei que era do ensino fundamental, mas também o primeiro ano pode participar, que é do concurso de cartas. Eu passei na etapa escolar novamente, mas não passei na estadual, nem na nacional, nem nada. O bom era que essa daqui dava pra ganhar dinheiro fazendo, porque se você passasse aqui na nacional, você já ganhava uma quantia na internacional, você ganhava mais ainda, mas eu só passei na escolar. Mas pelo menos eu passei, eu fiquei muito feliz também. E é isso, agora no ano de 2023... O do ano de 2023, eu acho que ele e o oitavo ano foram os anos que eu mais ganhei medalha. E, novamente, eu acho que aqui foi um ano decisivo, porque eu ganhei medalha de prata na UBMEP, que foi uma das medalhas que me permitiu passar no Empatec, que é a universidade que eu vou cursar esse ano. Aqui é o certificado da medalha, né? E essa aqui é a medalha de prata da UBMEP. Além disso, no ano de 2023, ou seja, no ano retrasado, eles começaram a dar medalha regional. Então, eu ganhei medalha de ouro, porque a minha nota foi uma das melhores do estado, então acabou que eu ganhei medalha de ouro na regional. E agora também tem outras, por exemplo, na ONC eu ganhei medalha de prata. Aqui, medalha de prata, não sei se dá pra ver. Medalha de prata na ONC, medalha de ouro na OBA. Então tá aqui, cadê? OBA. Aqui, medalha de ouro. Medalha de ouro também na Canguru Matemática. E é isso, basicamente isso. O que eu tenho físico, no caso, né? Porque eu também participei da Jacob Palha Júnior de Matemática, uma competição, ganhei menção honrosa. É uma competição mais difícil, assim, é um nível mais alto. E eu também participei, agora que foi uma coisa que eu gostei muito, foi participar da UBM e da TM ao quadrado. A UBM e a TM ao quadrado são duas competições que têm muito mais reconhecimento, na verdade, elas são muito difíceis, pelo menos pro meu nível, assim, são muito difíceis, elas abordam uma matemática um pouquinho mais complicada, mais detalhada, e justamente por isso que eu gostei de participar. Eu não ganhei nada, nem cheguei perto de ganhar, na verdade, mas eu gostei muito de participar da UBM e também ao quadrado, que são, por sinal, as minhas Olimpíadas favoritas, antes mesmo da UBMEP. E também ganhei na Bebras, medalha de ouro. Eu vou deixar aqui o certificado da Bebras e da Jacob Palha Júnior. Elas são Olimpíadas muito boas também, só que eu acabei não me imprimindo. Então elas têm online aqui, por isso que eu vou colocar aqui do ladinho. Pronto. E por último, no ano de 2024, meu terceiro ano do ensino médio, meu último ano, eu também participei da UBMEP e o meu objetivo, na verdade, era eu ganhar medalha de ouro ou medalha de prata, porque daí eu ia ter mais chances de passar em alguma universidade que era justamente em Empatec, por exemplo. Mas eu acabei ganhando a medalha de bronze e medalha de ouro estadual. Então,
eu ganhei medalha de bronze, mas eu não tenho certificado nem medalha porque eles ainda não entregaram. Acho que eles vão entregar lá pro meio do ano, então não sei como é que vai ser. Eu também ganhei na OBA. Cadê? Na OBA medalha de prata, por isso que foi decadência de novo aqui, medalha de prata. Aqui, medalha de prata. Medalha de ouro. Medalha de ouro na canguru. Aqui. Eu não sei porque o papel é rosa, mas eu acho que foi minha escola que imprimiu. Não sei porque eles estavam imprimindo rosa. Nessa aqui, ó, canguru. E também teve o da UNC, que eles não entregaram ainda a medalha pra minha escola. Essa daqui. Eles também entregam certificado de participação, mas eles só dizem que você participou. O de medalha mesmo é esse daqui, né? Cadê? Pronto. E também participei de novo da UBM do T ao quadrado. Não ganhei nada de novo, mas eu senti que eu melhorei um pouquinho, assim. Então eu fiquei um pouquinho mais feliz. E também participei da UBF pela primeira vez. É uma Olimpíada bem complicada, assim. A primeira fase é bem fácil, a segunda fase é média, então deu pra fazer mais ou menos. E a terceira fase é simplesmente impossível pra mim, então eu não fiz nada, eu não passei. Só que eu pelo menos tenho certificados de que eu passei. Eu participei da primeira fase, segunda fase e terceira fase aqui. Primeira, segunda e terceira fase. Pelo menos pra dizer que eu consegui passar pelo menos pra última, né, que no caso é a terceira. E foi basicamente isso, são todas as minhas medalhas aqui. Faz até um tintim. E todos os meus certificados aqui, né? Ai, meu Deus. Ai. Eu vou tirar isso aqui agora pra continuar o vídeo. Agora falando dos retornos, dos resultados que as medalhas de Olimpíadas Científicas trouxeram. Bom, o primeiro resultado que eu senti principalmente foi com relação à minha vontade de estudar. Quando eu era criança, e para uma criança ser considerada inteligente não precisa de muito, as pessoas falavam que eu teria um futuro brilhante, que eu era muito inteligente, que eu era a melhor da turma, que eu tirava 10 em quase todas as provas, então eu nem precisava estudar para fazer prova e tal. E eu pensava isso realmente, eu tinha um ego muito inchado, eu era uma pessoa muito arrogante quando era criança, e eu espero ter melhorado isso, na verdade, eu tô tentando melhorar. Sempre tentando melhorar, na verdade, né? Mas no sexto ano, quando eu fiz o BMAP e recebi um não depois da segunda fase, quando eu fiz e percebi que eu não tinha ganhado nada, daí eu tive aquele pequeno choque de realidade, porque pra uma criança acaba sendo, né? E eu acordei pra vida, eu pensei, nossa, então não é só... Tipo, tem que estudar, né? Eu queria estudar, justamente para conseguir uma medalha. Tanto é que no ano seguinte eu consegui uma medalha de bronze. E eu fiquei muito feliz com isso. Então acredito que o primeiro efeito que eu senti com relação às Olimpíadas foi justamente conseguir estudar mais, ter essa motivação para estudar mais. O segundo retorno que eu tive foi participar do PIC, que é o Programa de Iniciação Científica Júnior, promovido pela UBMEP, para os medalhistas da UBMEP. Então, no ano de 2020, depois que eu ganhei a medalha de bronze, no ano seguinte, né, eu participei do PIC Júnior. Foi a minha primeira participação no PIC, só que foi online, porque no ano de 2020 estava todo mundo trancado na pandemia, então não tinha como, né. Mas a gente fez lá, e eu fiquei muito feliz, porque como eu era criança, eu tava vendo lá as coisas do WhatsApp, e eles falavam, grupo 2 entra no grupo de WhatsApp para receber o link para poder ter as aulas. E eu não me atentei a isso. Então, quando eu fui ver, quando eu tava lá em setembro, eu tava quase terminando já o programa, avisaram que tinha gente que não tava no grupo. E eu era uma das pessoas. Então, como é que eu fiz nesses outros anos? Eu li o manual dos alunos e eu pensei, não deve estar tendo aula, já que eles não avisaram nada, né? Não tava tendo aula. Tava tendo, só que eu não tava indo. Não sei como eu não reprovei por falta, como eles não me desligaram por falta, na verdade, né? Mas enfim, eu não tava indo, mas eu tava fazendo as tarefas do portal deles, que porque o PIC tem um portal, né? Tem as tarefas e as avaliações. Eu sempre tava fazendo. E eu fazia, antes disso, eu ficava estudando, acho que todo final de semana eu tirava uma tarde pra ver os livros, as apostilas que tem na UBMEP, né? No site da UBMEP. Eu vou até deixar aqui um print
os materiais dele, principalmente para quem tá no ensino fundamental e ensino médio, são muito bons, e ainda mais para quem não tem uma base. E eu realmente não tinha toda essa base com relação à matemática em si, né? Eu, obviamente, como eu tava numa escola particular com uma qualidade de ensino boa, eu tinha uma base, de certa forma eu tinha, só que eu não tinha a noção de como é que era as demonstrações, por exemplo. Eu não sabia como é que eram essas coisas, né? Então, eu comecei a estudar por aí. E no ano de 2020, 2021, 2021 foi praticamente assim, eu também participei aqui no ano de 2021 do PIC, estudando sozinha. Mas só que no ano de 2021 eu ainda estava online e eu comecei a assistir mais as aulas porque eu entendi que tinha aulas e que não dava pra faltar. Então eu participei novamente, dessa vez, eu ainda como ouvinte, né? Pra quem é de escola pública, vocês podem receber uma bolsa de acho que de R$300. Então vale muito a pena. Pra mim, só o fato de participar também, como eu tenho condições financeiras, graças a Deus, eu tenho, né? Então eu não precisava desse auxílio e só de assistir as aulas eu já tava muito feliz, sim. E com certeza é um programa ótimo. Então aqui também em 2022 eu participei. No ano de 2023 eu não participei porque não teve, né? A minha escola não participou. E em 2024 participei novamente. Esse ano de 2025 eu poderia participar porque em 2024 eu ganhei medalha de bronze. Só que como eu vou estar viajando lá pro Rio de Janeiro e o programa de iniciação científica acontece no mesmo estado que a pessoa fez a BMAP, né? Então acabou que eu não vou participar nesse ano. Mas eu participei em 4 edições. Então já tô muito feliz, né? E tá, a primeira foi a questão da motivação para estudar, depois o PIC, depois o principal retorno foi principalmente participar da cerimônia nacional de premiação, que eu comentei agora há pouco, que é uma cerimônia em que todos os medalhistas de ouro participam da UBMAP. Então, eu fui lá justamente como representante, eu nunca ganhei uma medalha de ouro na UBMAP, mas eu tinha ganhado uma medalha de prata e acontece que como a minha nota foi a mais alta, não teve mais ninguém com medalha de ouro, eu fui lá e viajei para Santa Catarina receber essa medalha de ouro e representar o Amapá. E esse foi o principal retorno pra mim, na verdade, acho que foi um grande retorno, porque foi um divisor de águas, como eu disse anteriormente, foi um momento em que eu já tinha motivação para estudar, e foi um momento em que eu conheci mais pessoas que gostavam de matemática também, e eu vi como o meu nível com relação àqueles medalhistas de ouro era tão diferente. Eu vi gente jogando xadrez sem olhar. E é claro que xadrez e matemática, não necessariamente uma pessoa que é boa em xadrez é boa em matemática e vice-versa. Mas tem uma relação, com certeza. E tinha uma pessoa jogando xadrez, eu acho, que jogava de costas, com os olhos fechados. E só o pessoal falando os movimentos, né? B4, o cavalo, não sei o quê. E acabava que o cara ele lembrava, eu não sei qual é a técnica que eles usam, mas eu fiquei simplesmente abismada. E esse e tantas outras coisas. Eu conheci muita gente incrível, muita gente legal que também gosta de matemática. E foi um momento incrível. Eu conheci, por exemplo, a Lisandra, que ela vai também fazer o Empatec comigo esse ano. Eu vou rever ela. Enfim, eu conheci muita gente e eu fiquei muito feliz. Então, foi o meu terceiro retorno, que foi muito significativo pra mim e me fez querer fazer graduação em matemática, por sinal. E por fim, meu último e talvez o que mais interessa muita gente, retorno, que foi justamente passar nas universidades. Eu passei na Unesp de Rio Claro, que foi a minha primeira opção. Eu passei na segunda chamada, na verdade, mas eu passei por meio das medalhas. E também, principalmente, no Empatec. O Empatec é uma instituição de graduação que abriu recentemente. A primeira turma foi em 2024 e eu vou entrar na segunda turma agora. E o Empatec, só pelo nome IMPA, né, já tem um grande reconhecimento. O IMPA é uma instituição de pesquisa de matemática de maior reconhecimento na América Latina e de grande reconhecimento no mundo. Ela promove pesquisas em matemática e também dá pós-graduação de mestrado e doutorado para vários estudantes do país. E isso é muito interessante, justamente porque o IMPA também foi quem incentivou e quem administra, né, a UBMAP. Então, tem toda essa conexão. E justamente o Empatec, 80% das vagas deles é destinada a medalhistas. Então, por isso que eu acabei me inscrevendo na vaga por medalhas. Felizmente, consegui passar pelo menos na lista de reclassificados. Ou seja, então, tinha 3 listas. A primeira, a segunda e a terceira. Passei na terceira e na última, mas passei e fiquei muito feliz. Então, foram esses os quatro retornos que eu tive.
E é claro que as Olimpíadas Científicas não só mudaram a minha vida, como mudaram a vida de muitas outras pessoas. E se você ainda tá no ensino básico, ou seja, no ensino fundamental e ensino médio, eu recomendo muito que você faça, vale muito a pena. Eu me arrependo um pouquinho de não ter entrado e participado de mais Olimpíadas no sexto ano, desde o sexto ano, mas eu já tava participando desde o oitavo e peguei pesado mesmo no nono, tanto é que o retorno veio principalmente no segundo ano, então eu fiquei muito feliz. Eu acredito que é uma grande oportunidade para todos, tanto para entrar no ensino superior, quanto para aprender mais e ter essa vontade de competir e aprender mais, com certeza é algo muito recompensador. Então, vou finalizar o vídeo por aqui. Obrigada por ter assistido até aqui. Eu fiquei muito feliz de fazer esse vídeo, na verdade. Eu não achei que ia ficar tanto assim, porque eu acho que eu fui muito mais espontânea. Eu até que comecei a soltar mais uns zés, assim, enquanto eu tava falando das medalhas. Eu tô tentando melhorar minha comunicação. Tanto é que, finalizando o vídeo novamente falando disso, o meu principal objetivo do canal no YouTube não é ganhar muitos inscritos, não é ter visualizações. Se esse vídeo tiver 2 visualizações, pra mim tanto faz. O meu objetivo é principalmente melhorar minha comunicação e eu espero conseguir expressar toda essa minha felicidade, essa minha euforia, sem começar a falar muito zés, que nem eu fiz nesse vídeo. Mas eu vou finalizar por aqui. Eu tô muito feliz já de ter feito pelo menos um vídeo com mais espontaneidade, pelo menos pelo que eu observei. Então, muito obrigada e até a próxima.